Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram o dia de vocês? Fizeram história nesse primeiro dia da semana? Lembrando, estamos indo pro fechamento do mês, hein? Estamos indo para mais um encerramento extremamente abençoado. Ai, papai, que mês, hein? Que mês. Tivemos duas oscilações ali em alguns momentos desse mês, mas graças a Deus a oscilação, queridos, é super normal. E o principal, para quem tem gerenciamento, não se preocupa e não fica baseando o seu resultado em um intervalo curto de tempo. Você tem que focar no intervalo longo, é fechar o mês com chave de ouro de cabeça erguida e o principal, sacando em mesa, o principal, pagando DARF para quem opera em conta real. Você sabe, é meu convidado para estar junto com a gente, para operar, para aprender, para lucrar dia após dia. Tudo o que você precisa fazer é um passo simples: preencher o formulário na descrição desse vídeo. Você preenche o formulário, eu entro em contato com você e nós vamos fazer juntos um passo a passo para você saber tudo o que precisa para começar a operar lucrando e entendendo sobre os conceitos do Smart Money, mais a análise do preço. Sem mais delongas, vamos aqui para nossas marcações pro nosso dia de hoje. Não vou falar muito do pregão de sexta-feira, foi um pregão bem legal, tá? Já nós conseguimos pegar um trade bem bacana nessa subida do índice. Depois acabamos nem operando mais, encerramos o dia ali rapidinho com um resultado bem bacana. Vamos falar só do pregão de hoje. Minha expectativa, considerando o que aconteceu no pregão de sexta-feira para hoje, ela foi eliminada praticamente na abertura. Só que mesmo com isso acontecendo, deixa eu até mudar o layout aqui, que eu vou ficar com esse outro aqui que fica mais interessante. Mesmo isso acontecendo, queridos, eu até falei com o pessoal, por mais que eu acredite que essa abertura foi uma abertura de consumo de liquidez, eu não poderia desconsiderar também a abertura de rompimento, considerando um candle invisível. E foi isso que eu analisei junto com a galera lá na sala. O preço já abre, infelizmente abriu caindo, não voltou no nosso primeiro ponto, que era esse FVG que a gente ficou na pedra, que era para descer vendido. Quando ele voltou, eu já desconsiderei a operação, estava na ponta compradora, o mercado acabou voltando e me estopando. E aí entrou o principal trade do dia, né? O trade que era para rompimento e continuação. Toda vez que eu falo e sempre bate nessa tecla, não vou mudar, queridos. Vocês estão enxergando um movimento de queda. Para que o mercado suba, precisa acontecer uma situação muito importante: a manipulação de um fundo e um rompimento do topo anterior. O preço estava numa movimentação de alta. Eu acreditei nesse momento que esse rompimento, tanto da abertura e o principal dessa estrutura interna, já justificava para a gente a expectativa de uma movimentação extremamente de compra, uma movimentação extremamente direcional para a alta. Então o que que o preço fez? Veio, deu essa queda, não desenvolveu a continuação. Quando ele armou a volta, eu já me posicionei, coloquei um stopzinho bem curto aqui e desenvolvi esse movimento de alta. Expectativa nossa ali era um alvo de 1.000 pontos ali, uma movimentação bem expressiva, sim. Por quê? Porque era a expectativa. O preço abriu no dia de hoje, abriu caindo, armou um pivô, falhou, rompimento. Onde que estão os pontos de liquidez? O primeiro ponto nesse topo interno e o principal ponto na máxima do dia. Então você tinha o topo interno como o primeiro ponto de liquidez e o ponto principal de liquidez e indução onde o preço precisaria voltar era a máxima do dia. Então tudo que você precisava fazer era encontrar essa leitura, obviamente, entender esse movimento e encontrar onde executar a sua compra com um stop barato. Foi o que eu tinha feito na primeira movimentação. A compra nessa região, o preço desenvolve, não dá continuidade, volta e acaba me estopando. Então eu acabei tomando um stop de 80 pontos e essa segunda operação aqui o mercado se desenvolve pagando bastante, pagando e entregando aqui um trade bem interessante de mais de 800 pontos. Eu pergunto para você, nessa expectativa, neste movimento, neste gerenciamento, isso daqui faz sentido para tu? Isso daqui faz sentido para você? Você acabar quando perder, perder pouco e quando ganhar, ganhar muito?
Quando eu trago esse tipo de informação, quando eu passo isso daqui, muitos falam, ah, mas na teoria isso aqui é bonito. E na prática? Na prática você precisa acreditar na sua leitura. O que eu sempre faço e passo lá para o pessoal, para os alunos, junto com a galera, é acredita naquilo que a gente está fazendo. O operacional não muda. Quem muda somos nós diariamente na nossa forma de execução. E você precisa ter isso muito claro na sua movimentação. Isso você precisa ter muito claro na sua movimentação. Todos os dias o mercado repete os seus movimentos. Eu até posto, se você olhar nos posts lá do Instagram, as operações que eu venho fazendo, eu escrevo na legenda, todos os dias a mesma coisa. E todos os dias é a mesma coisa, somos nós que não executamos da mesma forma. E por que nós não executamos da mesma forma? Porque o preço, o sentimento de mercado mexe com a gente. A emoção de estar movimentando com dinheiro mexe com a gente. Aquele cenário onde você enxerga oportunidades, o mercado oscila, as trocas acontecendo ali, o dinheiro trocando de mão a todo custo, você acaba se perdendo nesse intervalo. E aí, dito e feito, vamos lá para o gráfico de minutos só para te mostrar aqui, tanto a primeira quanto a segunda operação foi muito interessante. Esse primeiro trade aqui, tá? Bem legal. Observa essa situação aqui. Observa esse movimento. Observa o que está acontecendo aqui. Observa, presta atenção. O mercado abriu em queda, deixou uma indução. Eu, na hora aqui, foi o que eu acabei de explicar. Nós, por mexermos com dinheiro, por mexer com a oscilação do preço, acabamos mudando o que deveria estar executando. Eu falei assim, o mercado caiu em linha reta. Por mais que isso aqui possa ser um ponto de indução, e eu até acreditei que aqui fosse um fundo nivelado, o mercado poderia vir manipular, quando ele mostrou essa primeira inversão, eu falei, nós temos que estar comprados para sustentar esse movimento bem legal de alta. Não pode vacilar, não pode ficar de fora desse movimento, porque senão nós vamos perder. Mas ao mesmo tempo tem uma oportunidade vendedora. A expectativa desse primeiro trade era subir comprado para descer vendido. Eram 300 pontos na alta, a inversão de mão aqui mais 500 pontos, o final eram os 800. No somatório, daria uns 800 pontos que a gente acabou pegando em um único trade. Por que que você não consegue fazer isso? Faz uma leitura, mas na hora de executar muda, porque nós também somos humanos. Só que não tem nenhum problema, abre aspas, você errar uma operação, desde que você entenda sobre gerenciamento. É muito fácil você ter resultado desde que você tenha um gerenciamento. O meu payoff de hoje foram 50%. Errei uma e acertei uma. Acredito que muitos têm um payoff talvez muito melhor do que o meu. Só que não tem gerenciamento. O cara que não tem gerenciamento, ele tem vida muito curta nesse mercado. Ou você muda isso de uma vez por todas, ou você não vai continuar. Você vai continuar tendo os mesmos resultados que você continua tendo. E aí, dito e feito. Por isso que eu te convido para estar junto com a gente na sala ao vivo, preenchendo o formulário, estando junto com a gente, entendendo e lucrando nesse mercado ao vivo, de forma objetiva. Todos os dias, fazendo a mesma coisa, sem mudar, sem oscilar, sem inventar. Beleza? Então, você é meu convidado, precisa estar junto com a gente. Aí, acabei vendo essa movimentação, o preço veio. Essa tentativa de queda falha. Falhou a continuação. Não teve força. Inverteu um choque interno, já voltou. Eu acabei comprando exatamente na mínima, onde é um ponto de entrada, onde é uma estrutura que nós temos como referência de oportunidade. Para você entender mais, você precisa estar junto com a gente lá na sala. O mercado acabou indo. Esse era o fundo manipulado. Então, o último topo era o nosso. Então, o que, que o mercado fez? Inverteu. Onde que o mercado voltou? Nesse FVG, onde era a sua segunda oportunidade de entrada para quem não entrou, ou reentrada para quem já estava posicionado. Essa segunda referência aqui, o mercado foi direto e reto. É simples, é mais simples do que parece, desde que você tenha coragem, primeiro, de acreditar na leitura e quando ela aparecer, executar. Não adianta de nada você ter uma boa leitura se você não executa. Tem pessoas que me procuram lá no Instagram, trocam ideia comigo e acertam sempre a leitura. Estão sempre posicionados nas boas operações do mercado. Eu falo, poxa, mas se você sabe o que, que o mercado poderia fazer ali, por que, que você não executou? Porque tem medo de clicar. E talvez é esse o seu ponto. Você precisa estar junto lá com a gente para entender esses movimentos e não ficar de fora das referências que o mercado para amanhã, eu tô observando isso daqui, eu até concordo, tá? Você tem uma manipulação, você tem o rompimento da máxima do dia, você tem uma estrutura. Eu marcaria essa estrutura aqui, oficialmente,
Mínima do dia, máxima do dia. Com essa estrutura marcada, o mercado corrigiu 50%? Corrigiu. Ele deixou um ponto de liquidez aqui e induziu pessoas a venderem. E a venderem, sim. Onde que é o topo interno dessa liquidez consumida? Esse daqui ou este outro. Mas vamos ficar com esse daqui interno, tá? Esse aqui, o principal. Então você está numa estrutura principal de alta e dentro dessa estrutura principal de alta, o mercado deixou para você uma estrutura interna também de alta, manipulando e dando uma continuidade na alta. Você tem uma estrutura então que te favorece a ponta compradora, ou seja, fortalece esse sentimento de alta caso o mercado se mantenha nessa validação. Perfeito? Opa, perfeito. Se você está enxergando esse contexto, se você está enxergando dessa mesma forma que eu estou mostrando aqui, o que você vai fazer no pregão de amanhã? Vai procurar oportunidades que vão em favor da ponta compradora, desde que a abertura se mantenha dentro dessa estrutura. Não, Filipão, eu acho que o mercado ainda tem força para voltar aqui nesse order block aqui, cara, induzindo muito mais gente a vender para depois continuar essa alta, rompendo a máxima do dia. Não, Filipão, essa virada do preço aqui, onde você tava marcando de liquidez aqui, para mim, isso aqui tá muito claro como indução. Você tinha uma LT aqui, ó, tem muita gente comprando. Observe esse último movimento aqui, esse mercado ainda faz alguma sacanagem para continuar a queda. Vim limpar essa liquidez que ficou em aberta aqui, vim buscar esses FVGs lá de baixo do pregão de sexta-feira. Show de bola. Nós temos oportunidades. O mercado, ele é baseado entre compradores e vendedores. E você tem que participar desses movimentos aqui nas oscilações que o preço te entrega. Então você tem que ter coragem para fazer uma leitura e acreditar nessa leitura. Bacana? Paciência, atenção e muita tranquilidade. Lá no Menino Dólar, achei um pregão de dólar bem água de salsicha, tá? Por quê? Porque não andou para lugar nenhum. Quando você olha o tamanho da relevância do pregão de hoje do dólar, não conseguiu nem tocar os 30 pontos. Um pregão muito fraco. Poxa, Felipe, mas isso aí é bom ou ruim? Cara, depende de cada um. Quem trabalha com oscilações de alvos curtos, que é o que eu proponho lá de 15 pontos, pelo menos você tem uma base. Só que é um pregão que não teve muita oportunidade. Você teve o de sexta-feira bem agressivo, mercado subindo. O que eu sempre falo com vocês? Precisa de uma manipulação de um fundo. Onde que é o fundo do dólar oficial? É esse. Onde que é o segundo fundo do dólar? Aqui. Então você tem um possível segundo fundo? Sim. Está abaixo dos 50%? Está. Logo abaixo dele, o que você tem? Você tem esse Fair Value order block aqui, que foi onde ele tocou. Você vai entrar numa operação de compra no risco com o mercado abrindo em queda livre? Ah, mas a tendência é de alto, então eu tenho que executar. Show de bola, a critério de cada um. Eu não te aconselho fazer isso. Mas deu certo e eu teria acertado essa operação. Show, bacana. Fico feliz por você se você fez desse jeito. Eu não te aconselho. Por quê? Quando você vê a faca caindo, você tenta ir junto dela. Quando você vê a faca caindo, você não tenta ir contra ela. Vou colocar a mão aqui porque eu vou conseguir parar. Cuidado, tá? Muito cuidado. É fácil quando você vê a operação com o gráfico pronto e você acerta teoricamente. Mas na hora do vamos ver ali, muitos, para não dizer todos, tá? Muitos não fazem essa operação do contra. O mercado abre em queda forte, vindo aqui, o cara não tem coragem de dizer, ah, mas eu tive coragem, chute de bola. Eu te aconselho nesses casos não comprar no risco, né? Comprar na confirmação. Você vai ter uma tranquilidade muito maior para executar. E aí, foi onde eu entrei falando sobre a dificuldade dessa operação logo na sua movimentação interna do gráfico de um minuto. É um pregão que caiu, chegou aqui embaixo, na hora que ele armou a estrutura de reversão, ele simplesmente foi embora. Quando chega lá na máxima, você fala assim, não, agora eu vou conseguir pegar essa operação de venda. O mercado consegue fazer uma manipulação mesmo que curta e na hora de voltar, ele não recuou. Ah, mas tá bom, e o decorrer da manhã, desde a parte da tarde ali, o pregão ficou morto. Morto, morto, morto. Não saiu para lugar nenhum. Quem ficou aqui caçando uma operação, tentando se desenvolver para alta ou para baixa, meu amigo, isso aqui foi um moedor de dinheiro. Falei no último vídeo, ou num dos últimos vídeos aí, sobre tem dia que o dinheiro tá no índice, tem dia que o dinheiro tá no dólar. Hoje foi o dia do dinheiro estar no índice. A movimentação boa ficou no índice, não no dólar. E amanhã nós temos mais um pregão que anda, anda, anda e não anda para lugar nenhum. Para quem acredita na continuação do pregão de sexta-feira, o mercado subindo, a expectativa é uma microestrutura a favor da alta.
Para quem acredita numa movimentação de venda do mercado caindo, no movimento de sexta-feira já encerrou a alta e o mercado hoje, essa quebra aqui já inverteu o fluxo, a movimentação é vendedora, você tem um belo de um FVG aqui que está segurando o preço. Expectativa desse rompimento aqui se confirmar, uma microestrutura vendedora para romper mínima, para desenvolver na queda, essa daqui será a sua referência e você precisa estar acreditando em um lado. Se você acredita em um lado, a estrutura que aparece, ela fortalece a sua operação. Você só precisa ter coragem e o principal, paciência para esperar a operação ser feita. Se aparecer o risco está baixo e o potencial de alvo está longo, você não pode hesitar, tem que executar. Ah, Felipe, mas apareceram 3 dessas operações. Se você acertar uma de 3 operações, com certeza você vai sair bem lucrativo. Por quê? Porque o seu gerenciamento ele é positivo. Você não opera igual muitos por aí, que operam com o risco-retorno de 1 para 1. Para o risco-retorno de 1 para 1, você precisa estar muito, repito, você precisa estar muito certo nas suas operações. Porque aí sim você consegue ter resultado. Com o risco-retorno de 2 para 1, você já começa a ficar relativamente positivo com 50% de acerto. Mas com o risco-retorno de 3 para 1, rapaz, sua matemática aqui eleva em muito os seus resultados. Te convido para estar junto com a gente. Preenche o formulário, não perca mais tempo. Curte, comente e compartilhe esse vídeo e vamos para cima. Amanhã, mais um grande dia, fazendo a mesma coisa, resetando o que aconteceu hoje e retornando para amanhã. Continuar operando, fazendo o que precisa ser feito. Espero do outro lado da tela. Um grande abraço a todos e até a próxima.